Morar de aluguel ou ter casa própria? Eis a grande questão, eis o grande questionamento das pessoas. Se vale a pena comprar uma casa ou não morar de aluguel. Para você que está chegando agora, meu nome é Cláudio, criador do canal Investidor Baixa Renda, e hoje eu vou trazer aqui o meu ponto de vista sobre uma decisão tão importante que eu tomei na minha vida há muitos anos atrás, onde eu optei por construir a minha própria casa, que é nesse lugar aqui que vocês estão vendo. Casinha simples lá atrás, murada. E após essa decisão, isso aqui me ajudou, tá? Me deixou mais feliz ou mais triste. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like, beleza? Bom, galera, morar de aluguel ou comprar casa própria. Para você que está chegando no canal agora, meu nome é Cláudio. Eu sou casado há 18 anos, tá? Com a mesma esposa, por sinal. Casado há 18 anos e tem 17 anos que eu tenho a minha casa própria. Mas para entender o contexto, como que eu decidi construir a minha casa, eu vou colocar a história como um todo aqui, contar o relato para vocês poderem entender melhor, né? Eu casei em 2009. 2009 foi o ano que eu casei e nessa época, cara, eu não tinha carteira assinada, eu trabalhava em 2 empregos. E aí, enfim, resolvi casar com a cara e a coragem. Alugamos uma casa na cidade, em São Miguel, tá? Que é a 4 quilômetros daqui onde eu moro. Essa casa é na zona rural. Alugamos a primeira casa lá e é uma casa que deu bastante dor de cabeça. Por quê? Primeiramente, não existia essa questão de contratos que existe hoje nos aluguéis. Então, você alugava a casa e aí, se tivesse algum problema, você falava com o dono. E aí, se ele decidisse arrumar bem, se ele decidisse não arrumar, você tinha que arrumar. E aí, muitas vezes, ele não descontava no aluguel. Então, é uma casa que era uma casa simples, não tinha muro, ok? A casa, a parte das paredes de baixo, que chama-se o rodapé, tinha muita infiltração, muita umidade, goteiras demais. Ou seja, o que é goteira? Brechas no telhado, né? Chovia e chovia mais dentro de casa do que próprio lá fora. Parecia aquelas cenas do Chaves lá, colocando vários potinhos no meio da casa para aparar a água, né? E aí, enfim, conversando com o dono para arrumar, e ele falou que não tinha como arrumar, que eu arrumasse, né? E aí descontaria no aluguel. Até indo tudo bem, fiz alguns reparos que eu achava essenciais e a gente foi descontando no aluguel. Porém, o grande problema é que lá, que como você está vendo, minha casa é murada, né? Eu acho que isso aqui já foi um trauma da primeira casa. Lá não era murado e, cara, às vezes de noite eu escutava pessoas entrando no muro, por ser um ambiente aberto, certo? Então, tinha movimento de pessoas, tinha movimento de bichos, isso me incomodava bastante. E aí, eu decidi por procurar outra casa. E aí optamos por outra casa na mesma rua, onde a dona da casa, incrivelmente, não gostava do lugar e resolveu morar de aluguel e alugar a casa dela. Então fomos para essa casa, passamos mais lá. Na primeira casa acho que a gente passou uns 2 a 3 meses. Nessa segunda, quando estava mais ou menos com uns 3 meses, 4 meses, 3 a 4 meses, a dona resolveu voltar para o lugar que ela dizia que não gostava, para a casa dela. E aí o que é que acontece? Tivemos que procurar outra casa, mais uma mudança. E quem é pobre sabe como é complicado fazer mudança, cara. Em cima de carro pau de arara, em cima de caminhão. Os poucos móveis que tem vão se acabando devido a esse sobe e desce, arruma de um jeito, arruma de outro. E aí, enfim, a gente teve que entregar a casa e ir para outra casa. E assim sucessivamente. Eu sei que na rua a gente morou em 4 casas de aluguéis, tá? 4 casas. Foi quando chegou para mim a oportunidade de morar aqui no sítio, onde eu estou hoje, só que em outra casa, de uma pessoa que ela não morava no sítio. Ela tinha uma casa que estava abandonada e essa pessoa ofereceu a casa para mim cuidar, né? Meio que uma espécie de caseiro, eu moraria na casa, cuidaria do terreno e não pagaria aluguel. Daí até aí tudo bem. Os primeiros meses ali muito bom, só que quando foi mais ou menos por volta do 4º mês,
a dona da casa, a dona da casa começou a mandar um cara lá, a história de medir a casa pra colocar gesso, tá? E aí já me vem indagação. Eu moro aqui, não pago nada, essa mulher nunca arrumou, a casa era cair nos pedaços. Pra falar a verdade pra vocês, era uma casinha simples, simples mesmo. Essa mulher nunca arrumou essa casa e agora que a gente tá aqui dentro, ela tá querendo colocar gesso, alguma coisa tá errada. E aí o cara veio outra vez, na mesma historinha, e foi aí onde eu tomei a decisão, falei, não, vou falar com ela. Procurei ela, falei, olha, você tá querendo sua casa, é só você falar, tá? Só você falar que eu devolvo, a casa é sua, não é minha, eu tô lá de favor, quem diz o doido. Só que eu não tô gostando dessa história de que vai botar gesso lá, todo dia vai um cara diferente. Todo dia vai um cara diferente lá na casa, enfim, eu não tô gostando nem um pouco. Ela foi abrir o jogo pra mim, que ia vender a casa, só que não sabia como falar e tudo, enfim. Deu aquele mal-estar entre a gente, mas aí eu falei, não, não se preocupe não, eu não tenho casa agora, então eu vou procurar uma casa e vou dar a sua casa. Não se preocupe que ela não quer sua casa pra mim não. E aí, cara, quando eu cheguei em casa, sentando com minha esposa, conversando, falei pra ela que eu já tava cansado, cara, cansado mesmo de tanta mudança. A gente, em um ano de casado, a gente já tava na nossa quinta casa, certo? E era um processo desgastante e humilhante, por sinal também, porque a gente sabia os motivos pelos quais a gente estava saindo da casa, né? Mas para quem tá de fora, às vezes os caras falam que acha que o cara não tá pagando aluguel, que não tá em dia, que tá devendo, enfim, uma série de historinhas que ficam circulando, né? Então falei para minha esposa que na época o pai dela tinha essa terra aqui, que vocês estão vendo, né? Dá mais ou menos 2 tarefas de terra, vai até lá embaixo. E aí ele ofereceu um terreno para mim. Terreno pra gente na medida de 10 por 20. Não, 10 por 30, né? E se a gente quisesse fazer a casa, o terreno era nosso, né? Na época a gente não tinha condições, mas quando começou a acontecer esses problemas que eu tô relatando para vocês, aí foi a gota d'água. Como eu já falei em outros vídeos, eu sou um cara que eu sempre gostei de guardar dinheiro, tá? Guardar mesmo, poupar, guardar no banco, ver o patrimônio crescendo. Isso na época, cara, 2010, 10 para 11 mais ou menos. Eu tinha mais ou menos ali uns 5 a 6 mil reais guardado na conta. E trabalhava em 2 empregos, como eu falei para vocês. Então decidi que eu falei, olha, seu pai quer dar o terreno, a gente vai construir a casa. E aí, minha esposa, mais uma vez, como que a gente vai construir a casa com que dinheiro, cara? Uma casa é caro. Essas foram as palavras dela e, enfim, eu não critiquei ela porque fazia todo sentido, né? Mas eu sempre fui um cara que tinha coragem de meter a cara e fazer as coisas além de fé primeiramente, né? Assim como foi no casamento, a gente casou sem tinha nada, eu falei, a gente vai construir a casa da mesma forma que a gente inventou de casar. A gente não tinha nada, não estamos casados, agora vamos construir a casa. A gente tem umas economias, dá uns 6 mil reais. Na época o tijolo era muito barato, o material de construção era muito barato, pessoal, na época, tá? Então antes que vocês falem aí, 6 mil reais não dá para fazer nada. Hoje 6 mil reais não é nada, mas pegando aqui há 15 anos atrás, velho, 6 mil reais era dinheiro. Então falei pra ela que conversasse com o pai dela, se ele ia dar o terreno, ele disse que ia. Eu digo, então vamos, arruma os pedreiros que eu vou comprar o material pra gente levantar, tá? Não essa casa da forma que ela tá hoje, murada, tá? Então presta atenção, a gente construiu um barraquinho mesmo ali. Sala, cozinha, 2 quartos e o banheiro. Foi assim que a gente fez. A gente não deu acabamento por fora na época. Fizemos o piso, colocamos energia, pronto, no ponto mesmo, só da gente ter onde morar. Por quê? Porque a casa que a gente morava anteriormente, essa que a gente ia sair por último, era cair nos pedaços, tá? Então eu falei pra minha esposa, digo, a gente não vai focar por enquanto em boniteza de casa, tá? A gente quer uma casa para morar, para sair dessa vida de estar sendo enxutado dos lugares. Então a gente constrói o que der para construir, se der para fazer só um quarto e uma cozinha, a gente vai fazer, vai para dentro. Na época minha esposa estava grávida também. E aos poucos a gente vai melhorando, vai aumentando. E foi assim que fiz, foi assim que fizemos. Construímos a casa.
E fomos melhorando aos poucos. E o grande problema que as pessoas enfrentam quando pensam em construir casa, galera, é porque elas já imaginam uma casa, uma mansão pronta na cabeça delas, tá? Toda detalhadinha, já pronta mesmo do início ao fim. Esse é o grande problema. Por quê, cara? Porque vai demorar muito mais tempo, vai ser muito mais caro. Você vai passar muito mais tempo pagando aluguel. 18 anos de casado vai dar em média aí 216 meses, cara. Se você pegar 216 meses e multiplicar aí por R$ 400, colocando um aluguel mínimo assim, tá? Uma média que a gente tenha pagado de 400. Hoje tem casa até de R$ 1.000 aqui onde a gente mora e muito mais dependendo do lugar. A R$ 400 daria 86 mil reais, que a gente não tinha na época. Aí, não, aí tem gente que fala, não, é melhor alugar. Melhor alugar porque você fica com dinheiro. Cara, quem é o pobre que tem dinheiro para estar em banco, tá em investimento, rendendo, e ele tá morando de aluguel? Não existe. Ah, mas se você tem R$ 1 milhão, R$ 1 milhão hoje ele rende 10 mil, você paga 500 de aluguel, fica com 1 milhão e ainda fica rendendo 9.500 todo mês. Sim, mas quem é o pobre que tem 1 milhão, meu amigo? Eu na época eu tô falando pra você, eu tinha R$ 6 mil, 6. E fiz a casa, depois disso aí, ó, aumentei, fiz mais outro cômodo, terminei ela por dentro. É uma casa simples, uma casa de pobre, tá? Sem muita mordomia, mas é uma casa que há 17 anos, tá? Há 17 anos ela tá nos resguardando aqui, nos protegendo de chuva, de sol. A gente consegue dormir perfeitamente. Depois disso aí eu mandei murar, porque, como eu falei, desde a primeira casa, um trauma de negócio de casa aberta. E aqui para você no início, tem essas plantinhas aqui que vocês estão vendo. Vez ou outra aparecia animais aqui, aí comia as plantas, isso me dava uma raiva tão grande, tá? Então, antes mesmo de concluir, de terminar a casa em si, totalmente, né? Passado alguns anos após levantar os primeiros cômodos, eu resolvi murar aqui, tá? Para ter essa questão de privacidade. E é um investimento que eu não me arrependo nem um pouco, certo? Foi anos depois também, tá? Não foi rapidamente, como eu falei, na época que eu fui construir a casa eu tinha 6 mil. Só esse muro que vocês estão vendo aqui eu gastei mais de 8 mil reais nele para fazer. Aí você fala, mas como que você construiu a casa com 6 mil? Não foi com 6 mil, galera, tá? Eu comecei com 6 mil reais, que é o valor que eu tinha. E aí eu trabalhava de dia e noite que nem um animal, tá? Que nem um animal. E aí recebi ajuda também. Recebi ajuda que meu sogro trabalhou aqui de graça, não cobrou. Teve um cunhado meu que veio ajudar aqui de servente. Então a gente recebeu muita ajuda. Algumas pessoas deram cimento. A minha madrinha me deu caixa de energia, enfim. Eu recebi muita ajuda, tá? Mas o fator principal foi eu ter tido coragem de me colocar à frente disso aí. Porque se eu não meto louco, cara, até hoje a gente tava morando de aluguel. Então, para falar para vocês se compensa, se é melhor você alugar ou comprar a casa própria, eu vou te fazer uma pergunta. Até hoje, você conhece alguém, uma pessoa sequer, deixa aqui nos comentários se você conhece uma pessoa que resolveu comprar sua casa própria ou construir que está arrependida? Porque eu particularmente não conheço não. Agora eu conheço um monte de gente que mora de aluguel e se arrepende por estar no aluguel. Então, cara, não vá pelos outros, não vá por esses coaches financeiros aí que ganham milhões de reais e tem medo de perder, de separar e a mulher levar metade, levar a casa, levar tudo, certo? Não vá por essas pessoas. A nossa realidade é outra. A gente vem de uma realidade pobre, onde na maioria das vezes a gente constrói nossas coisas com nossos parceiros. Tá? Diferente desses caras, desses coaches que são ricos, muitos aí, depois de constituir sua riqueza, seu patrimônio aqui, casam com a pessoa e aí ficam com medo da pessoa levar o que elas construíram. E, particularmente tudo que eu tenho até hoje foi construído com minha esposa. Quando eu casei não tinha nada. Então eu acho cara, que não faz sentido quando a pessoa fala, não, eu prefiro morar de aluguel, deixar o dinheiro rendendo. O pobre, na maioria das vezes, ele não tem esse dinheiro para deixar render, tá? Não tem. Então, é uma coisa que me deu uma tranquilidade tão grande mesmo, porque desde então, mais nunca eu tive aquela preocupação de, pô, será que eu vou ter que sair daqui do mês? Será que eu vou ter que sair dessa casa mês que vem? Será que a gente vai morar onde agora? Entendeu? Essa tranquilidade que quem tem em casa, só quem tem vai entender.
Ah, se eu quero derrubar qualquer árvore dessa aqui, vou lá e meto o machado pra cima e não tem ninguém pra falar nada. Aqui, ó. À esquerda aqui, à direita aqui, ó. Duas cisternas. Essas que vocês estão vendo cinza aqui são duas cisternas que eu acabei mandando fazendo. Essa aqui pequena foi um projeto do governo, do estado, tá? Onde eles estavam disponibilizando gratuitamente para os agricultores. Então acabamos pegando na época. Essa outra mais alta que vocês estão vendo lá, mas é tudo 16 mil litros, tá? Essa outra mais alta lá, eu fiz particular, tá? Eu fiz um empréstimo para quem é agricultor, tem uns empréstimos aí que uma parte é subsidiada pelo governo, então eu sempre falo aqui, não financie, não faça empréstimo, mas esse empréstimo do governo é muito bom, por quê? Porque eu fiz um empréstimo aqui de agricultor, onde eu tenho 40% de bônus. O que é esse 40%? Eu faço um empréstimo de 12 mil, eu só pago 8, tá? O restante é do governo, o governo subsidia, ele paga a parte lá. Então compensou demais para mim, investi na cisterna, o restante eu investi em outras coisas que eu vi que fazia sentido. E eu vou levando minha vida até hoje em paz, tranquilidade. Se eu tivesse morando de aluguel até hoje, provavelmente eu não teria começado a investir na minha vida, porque quando eu comecei a investir, eu investi em média de R$ 300 por mês, 200 a 300. E cara, se eu tivesse pagando 400 de aluguel, de onde que eu ia tirar esse dinheiro? Não tinha como. Então provavelmente eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo para vocês, beleza, pessoal? Esse foi mais um relato aqui do investidor baixa renda, sobre decisões que eu tomei na minha vida, que me ajudaram. E respondendo aqui, eu não me arrependo de ter feito a minha casa. E se voltasse atrás, ao tempo lá atrás, eu faria tudo de novo. Porque como eu falei para vocês, eu não conheço ninguém que tem casa própria e fala que está arrependido. Valeu, forte abraço aí, fiquem com Deus e até a próxima.